o agente público irá cometer improbidade administrativa. E poderão ser vítimas do ato de improbidade administrativa todas aquelas pessoas elencadas no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Os entes da administração pública direta podem ser vítimas do ato ímprobo, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Os entes da administração pública indireta também podem ser vítimas do ato de improbidade. Ainda, quem mais que está inserido aí como vítima do ato de improbidade? Todos aqueles que de qualquer forma recebem algum benefício, alguma subvenção ou incentivo por parte dos poderes públicos. Deem uma olhada nesse artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Com isso, nós estamos fechando o nosso primeiro bloco, tema do dia, apontando aí a questão da terminologia da Lei de Improbidade, adotando esse posicionamento da Maria Silvia, do Marcelo Figueiredo, do José dos Santos Carvalho Filho, mencionando as fontes normativas acerca da improbidade administrativa. Comentei com vocês sujeitos ativos e sujeitos passivos que podem aí tanto cometer a improbidade ou quanto sofrer o ato de improbidade administrativa e a natureza jurídica do ato de improbidade, concluindo aí toda a ideia da independência entre as instâncias e, excepcionalmente, a comunicabilidade entre as esferas. No próximo bloco, Pergunte ao Professor, responderei 5 questões enviadas pelos telespectadores acerca também desse tema, para aprofundarmos, inclusive trazendo uma novidade da legislação, a alteração de dezembro de 2009 sobre o assunto. Não perca, espero você no nosso próximo bloco. Iniciamos o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. E vou responder para vocês as perguntas que o telespectador enviou. Vamos à nossa primeira pergunta. Professora Licínia, as penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa são aplicadas isoladas ou cumulativamente? Essa primeira pergunta, ela envolve uma compreensão do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Esse artigo 12 que teve sua redação alterada em dezembro de 2009. Até então, havia muita divergência, até antes dessa alteração, havia muita divergência na própria jurisprudência de como deveria ser a aplicação das sanções para o agente ímprobo. Então, havia aquela corrente que dizia que, dentre a lista de penalidades, dentre as sanções previstas para o agente ímprobo, eu aplicaria todas as penalidades. Então, um posicionamento mais rigoroso. Existia também, por outro lado, aquele entendimento que dizia, depende da gravidade do fato. E aí, nós vamos adequar a conduta do agente com a quantidade de penalidades a ele fixadas. Esse posicionamento, inclusive, lá no STJ, com Franciulli Neto, era o posicionamento do Rui Stocco na Câmara de Direito Público. Então, vejam, existia já esse posicionamento, né, na própria jurisprudência, no entendimento aí dos tribunais, no sentido do quê? De aplicar quantas forem necessárias, até como uma analogia do artigo 59 do Código Penal, que fixa as circunstâncias judiciais e critérios para fixação da pena. Lembra daquele critério trifásico do Nelson Hungria de fixação da pena? Era mais ou menos essa ideia, pegar por analogia a ideia do Código Penal e trazer aqui na hora de fixação das penalidades para o agente ímprobo. Só que ainda havia uma divergência, não é? Havia aquele entendimento, como eu disse para vocês, de aplicação de todas as penalidades. Para sanar essa controvérsia, a lei altera o artigo 12 e complementa, na verdade, o artigo 12 da Lei de Improbidade, estabelecendo que, dentre as sanções ali previstas, eu vou aplicar essas penalidades de forma isolada ou cumulada, a depender da gravidade do fato. Então, respondendo aí à pergunta,
Tanto faz de forma isolada ou de forma acumulada, a depender da gravidade do fato. É claro que dentre as penalidades previstas no artigo 12, incisos 1, 2 e 3, nós temos perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, nós temos o ressarcimento integral do dano, a perda da função pública do agente, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Tem uma série de penalidades ali no artigo 12. Então, os princípios basilares na hora de fixação da pena são o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além do princípio da adequação punitiva. O que é isso? O que é adequação punitiva? Imaginem o seguinte, uma das penalidades é a perda da função pública. E no nosso primeiro bloco, eu mencionei para vocês que o terceiro, aquele que induz, concorre ou se beneficia, também poderia cometer improbidade administrativa, ainda que não fosse agente público, não é? O terceiro, que induz, concorre ou se beneficia, também pode cometer improbidade. Adequação punitiva significa eu preciso adequar a circunstância pessoal daquele que comete improbidade com as sanções previstas na lei. Assim, eu não posso aplicar a pena de perda da função pública para aquele que não exerce função pública. Isso significa obedecer o princípio da adequação punitiva. Complementando a fixação das sanções, as sanções também devem obedecer o princípio da subsunção. A conduta e a sanção mais severa deverão absorver aquelas de menor gravidade. Então, essas são as bases, né? Os princípios bases na hora de fixação de uma penalidade, podendo essas penalidades, desde que respeitados todos esses princípios, serem aplicadas de forma isolada ou de forma acumulada. Então, a nova redação dada e atribuída ao artigo 12 resolveu toda essa questão. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a próxima pergunta? É possível um agente responder por improbidade administrativa, mesmo na ausência de dano material efetivo ao poder público? Essa pergunta é muito boa. Será que é possível responder por improbidade administrativa, ainda que não haja dano? A resposta ela é afirmativa. É possível, sim, responder ainda que não haja dano efetivo ao patrimônio público. Quando? Por exemplo, quando a conduta ímproba violar princípios da administração. Na violação a princípios, não necessariamente existe um dano material efetivo ao patrimônio público. E se não existe dano material efetivo, eu só não vou responder pela modalidade de improbidade do artigo 10, mas eu continuo cometendo improbidade administrativa na modalidade do artigo 11. Inclusive, foi essa a redação dada em dezembro de 2009, que alterou a Lei 8429 de 92, lá no artigo 21, inciso 1. Artigo 21, inciso 1. O que diz o artigo 21, inciso 1 da Lei de Improbidade Administrativa? Diz: a aplicação das sanções previstas nesta lei independe, não precisa da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, exceto, salvo quanto à pena de ressarcimento. Aqui também como um corolário da aplicação do princípio da subsunção. Vejam, exceto quanto à pena de ressarcimento. Ora, se não houve dano efetivo, não há que se falar em ressarcimento do dano, que, por óbvio, pressupõe a ocorrência efetiva de dano. No sentido dessa pergunta enviada, se quiserem olhar no STJ um julgado, é o recurso especial 1.198.667, de relatoria da ministra Eliana Calmon. E, além disso, no TJ de São Paulo, temos também a apelação 737.530.5-6,
justamente versando sobre essa situação de o agente responder por improbidade, ainda que não haja dano material efetivo.